Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 8 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Joia. Ué, cadê o pessoal que falou que ia aparecer? Joia. Vocês aí, acabou de ver. Aham. Ninguém aparecendo por... Joia. A promessa que vocês fizeram que iria aparecer, cadê? Olha a minha tela aí, como é que tá? O William foi um, e Ramsés foi outro. Cadê? Deixa eu ver. O pessoal falou que ia ter que tomar banho para poder aparecer e tal, pentear o cabelo. Nada. Aí, ó. Gustavo apareceu, beleza? Brigadão, Gustavo. Não deixar eu sozinho aqui. Quem mais apareceu? João Paulo. Aí é bom que eu vou conhecendo vocês também. Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ô, João Paulo foi embora de novo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tiago apareceu e sumiu. Eu vou consertar o negócio aqui. João Paulo tá consertando. Boa tarde. Boa tarde, William. É para ligar. Peço desculpa para ligar a câmera. Tô vendo um W por enquanto. Tiago apareceu ali agora. Aí, William. Beleza. Marcos Vinícius. Essa parte aqui eu vou deixar lá no YouTube, viu? No início da aula. para poder mostrar que vocês aderiram. Aí eu saio. Meu Deus do céu. Essa parte aqui eu vou deixar lá para mostrar que vocês cumpriram com a promessa de aparecer, né? Beleza? Eu vou deixar essa tela aqui do lado, desse meu lado de cá, para desocupar essa outra tela aqui para a gente poder fazer a aula nessa outra aqui. Mas já tá bom, pelo menos 3 pessoas aparecendo, né? O Marcos, o João Paulo e o William. Bom, então nós vamos para a nossa última aula. Antes da nossa primeira avaliação, né? Estávamos discutindo a respeito da avaliação, aí vocês me veem no decorrer da semana, lá no grupo de WhatsApp, e me fala direitinho, se quer que fica 1 hora para trás, 1 hora para frente, 1h30 para trás, o máximo 1 hora para frente, viu? Do tempo para poder não entrarmos da noite, né? Muito na noite. Então, nossa aula 8, hoje a gente vai dar continuidade a falar do teste da integral. Nós estamos ainda na seção 11.3 do livro do Stuart. Então, essa seção 11.3, ela vai falar do teste da integral. Então, na aula passada, a gente viu o teste da integral, a demonstração dele, vimos um teorema a respeito de série de termos positivos, que garante, na verdade, a convergência desse tipo de série. E hoje a gente vai dar uma aplicação, do teste da integral bem generalizado. Essa série P que a gente vai estudar, ou como foi discutido no grupo durante a semana, a P-série, né? Eu acho melhor colocar a série P dessa maneira que está aqui. São séries que têm esse formato aqui, ó, 1 dividido por n elevado a P. Beleza? Então, séries que têm esse formato, não confundir isso aqui com PG, ó, não confundir com séries do tipo 1 sobre P elevado a N. É diferente, viu? O P com N aqui, ó, quem está na potência e quem está no expoente, é diferente. Uma PG, por exemplo, você pega meio elevado a N. Isso aqui é uma PG. Por quê? Aqui é como se fosse 1 sobre 2 elevado a N, né? Isso aqui não é série P, né? Porque série P tem que ser o quê? O 2 teria que estar trocado com N de lugar. Beleza? O P na série P aparece no expoente e não na base. Na potência e não na base, ok? Então é diferente. Não confundir a série P com PG. São diferentes, né? Então, para que serve esse tipo de série? Esse tipo de série, juntamente com as PGs, né, as séries geométricas, que são séries desse tipo aqui, ó,
serão de grande valia para a gente usar o quê? A próxima sessão que a gente vai estudar, que é a sessão 11.4, onde a gente vai estar falando do teste da comparação. Ok? Por quê? Nem sempre a gente vai conseguir determinar a soma de uma série para saber se ela converge ou diverge. Mas se a gente conseguir comparar ela com uma que a gente tem certeza que converge ou diverge, dependendo da situação, vai nos ajudar a garantir se a que a gente não sabe converge ou não, de acordo, comparando, né, com uma que a gente conhece. Então, a gente vai ter as séries P's e as PGs para poder ajudar nessa comparação, que são séries conhecidas. A gente vai ver, toda PG a gente já aprendeu, se o módulo da razão for menor do que 1, converge, e se o módulo da razão for maior ou igual que 1, diverge, nas PGs, né? E na série P a gente vai ver, para valores de P aqui pertence a R, para quais valores de P isso aqui vai convergir e para quais valores de P isso aqui vai divergir. Então, vamos ver as possibilidades que vão nos levar. Então, primeiro a gente começa falando que esse P é um número real e vamos ver as possibilidades. O primeiro caso, eu fui fazendo estratificação, ou seja, pegando caso a caso. O primeiro caso que eu peguei foi o P igual a 1. Se o P é igual a 1, essa série aqui, vocês concordam que vira harmônica, não é? Ó, N elevado a P. Então, nesse caso aqui, como eu estou pegando o P igual a 1, então sobrou só 1 elevado a N, beleza? Se sobrou 1 sobre N, então isso aqui é exatamente a série harmônica. E a série harmônica a gente viu que é divergente. Ok? A gente viu duas maneiras de mostrarmos que a série harmônica diverge. Primeiro, usando a sequência das somas parciais, né, para as potências de 2, a gente viu que ia para mais infinito. E depois, na última aula, a gente calculou a integral imprópria, né, de 1 sobre x, e também viu que ia para mais infinito. O segundo caso, eu peguei P igual a 0. Ora, se P é igual a 0, 1 sobre N elevado a P, ó, se o P é 0, vai ficar N elevado a 0, né? N elevado a 0 vai valer quanto? Exatamente, o que o William falou ali, 1. Então, se é 1, é a série constante, né? Se a série é constante, então significa, a gente viu lá, um dos primeiros exemplos que a gente viu, foi exatamente a série constante, não foi? Então, é divergente, por quê? Porque a sequência das somas parciais vai dar N, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1, N vezes. Foi isso? Vai dar N. E o limite de N, quando N vai para mais infinito. Beleza? Então, diverge. Então, a série constante com P igual a 0 também vai divergir. Dúvida aí? Peço desculpa, eu não assisti a última aula. O que difere sequência de série? Bom, a Peço sequência... desculpa. Tá tranquilo. A sequência, vamos lembrar lá, a sequência era uma função cujo domínio era o conjunto dos números naturais. Thiago falando que bugou aqui na letra A. Depois a gente volta aqui na série harmônica aqui, Thiago. Primeiro respondendo para o William aqui, ó. A sequência é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. 1, 2. E essa lei de associação aqui, através da função sequência, ela vai me gerar números reais, tá vendo? Então, A1 é a imagem do 1, A2 é a imagem do 2, A3 é a imagem do 3 e assim sucessivamente. Então, isso aqui é uma sequência. Essa lista é uma sequência. Ficou claro? Agora, o que é a série? A série é quando você soma esses números. Perfeito. Beleza? Okay. Voltando aqui na letra A, que o Thiago falou que bugou aqui. Quando o P valer 1, a série P tem a forma 1 sobre N elevado a P. Então, quando o P valer 1, eu fico com essa situação aqui. Eu vou substituir 1 no lugar do P. Então, se eu substituo 1 no lugar do P, então eu vou ficar com 1 sobre N elevado a 1. E N elevado a 1 vale N para todo
para todo n, né? Qualquer número elevado a 1 é ele próprio, ok? N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim vai. Então, o que sobra? Sobra a série harmônica, 1 sobre n elevado a 1. E a série harmônica, a gente viu que ela é divergente. Ok? Na aula passada, utilizando o teste da integral, e nas aulas anteriores, utilizando... Lembra da sequência das somas parciais das potências de 2? A gente mostrou que isso aqui era maior do que 1 mais n sobre 2. Ou seja, isso aqui vai para mais infinito, quando n vai para mais infinito. Então, o Ramsés também apareceu ali. Tranquilo? Não entendi muito bem a série... o Thiago falando que não entendeu muito bem a série harmônica. O A que eu não série harmônica... entendi foi que, para mim, 1 sobre n, uma hora, no infinito ele vai ser, o limite dele vai ser zero, não é? 1 sobre n, quando n vai para infinito, vai ser zero, exatamente. Então, em algum momento ele não vai parar e, tipo, ter um número limite? Ou ele vai sempre estar somando um número e nunca vai parar? Sempre vai estar somando esse número pequenininho, pequenininho, cada vez pequenininho, né? Porque está indo para zero. Mas só que essa coisa vai para mais infinita, essa soma. Entendi. Então ela é como se fosse uma soma, mas muito pequena. E você vai somar 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, e assim vai. Mais Compreendi. 1 sobre n, não para nunca, né? Esses números aqui vão ficando pequenos. Mas só que essa soma, ela continua crescendo. E ela vai para mais infinito. Ok? Ok. Muito obrigado. Difícil de acreditar, né? Porque tem umas que vai parar em algum número e outras não para, né? Mas a teoria mostra que isso aqui vai para mais infinito. Agora, vamos para o caso o P entre 0 e 1. Ok, a gente colocou o caso P igual a 1. A gente mostrou o caso P igual a 0. Agora eu vou pegar esse miolinho aqui, ó. É quando P é uma Então, fração? oi? É quando P é uma fração? Quando P é uma fração... Vai depender da fração, né? Você fala para poder... Se não é uma fração que resulte em um número não inteiro. Sim, mas aqui o que vai determinar a convergência ou a divergência para a gente é se esse número for maior, se essa fração tiver entre 0 e 1. Ou é mesmo porque tem fração que pode dar 0,00. Sim, aqui está cheio de frações, né? Aqui entre 0 e 1. Ah, mas ainda está entre 0 e 1, é verdade. Ainda está entre 0 e 1. Exatamente. Para todos os valores aqui, ó, o P entre 0 e 1, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse caso. Todo mundo que estiver entre 0 e 1. Qualquer série do tipo, por exemplo, a gente viu 1 sobre raiz de n, não viu? O que é 1 sobre raiz de n? Não é a mesma coisa de 1 sobre n elevado a meio? Sim. Ah, então, por exemplo, se P for 25 sobre 10, aí não pode usar o teste da integral, porque dá 2,5 que não está entre 0 e 1. Pode. Vamos ver aqui o outro caso aqui, ó. P pode ser maior do que 1 também. Ok? Vamos chegar lá mais na frente. Pode ser 25 sobre 10. Na letra C, a gente vai falar no caso P maior do que 1. Beleza? Por enquanto, eu vou fazer o caso entre 0 e 1, tá vendo? Vou fazer esse caso aqui, ó. Entre 0 e 1. Depois a gente vai discutir o pessoal maior do que 1 e depois a gente vai discutir o pessoal menor do que 0. Ainda. Para pegar todas as possibilidades para P. Tranquilo? Beleza. Então, vamos fazer o caso entre 0 e 1. Então, nesse caso, eu vou utilizar o teste da integral. E o que o teste da integral vai nos dizer? Eu vou pegar uma função do tipo 1 sobre x elevado a p, tá vendo? Essa função aqui, ó, vocês concordam que ela é positiva? Para usar o teste da integral, eu preciso de 3 coisas, né? Eu preciso que seja positiva, decrescente e contínua, não é isso? A função? Então, primeira coisa, é positiva? Por que é positiva? Porque 1 é positivo e x elevado a p também é positivo. Você lembra que o x está entre... Ó, que o intervalo que x pertence, tá vendo? X é um número positivo.
Como P é um número entre 0 e 1, também é positivo, então x elevado a P, qualquer potência que você possa imaginar aí, colocando valor para x e colocando valor para P, vai ser um número positivo também, não vai? Positivo dividido por positivo, maior do que 0, não é? Positivo. Bom, a derivada, quando você pega 1 sobre x elevado a P e deriva, isso aqui é a mesma coisa você derivar x elevado a menos P, não é? Quando você deriva x elevado a menos P, o menos P vai cair para cá, não vai? E vai subtrair 1 aqui, não vai? Então, quem que é a derivada? Menos P vezes x elevado a menos P menos 1. O que eu fiz? Eu peguei isso aqui, ó, passei para o denominador, tá vendo? Quando você inverte a fração, o que acontece com o valor do expoente? Troca de sinal, não troca? Ao invés de menos P menos 1, ficou P mais 1 positivo, não ficou? E esse menos P aqui é esse menos P aqui que caiu na derivada do polinômio, beleza? Beleza. Então, se x elevado a P mais 1 é positivo e o P também é positivo, porque o P é um número entre 0 e 1, então esse sinal de menos que está aqui, ó, faz com que essa coisa toda seja negativa, concorda? Porque o P original é positivo. O x elevado a P mais 1 também é positivo. Ok? Positivo dividido por positivo, positivo. Mas só que tem um menos aqui, né? Mas esse menos é da fração ou esse menos é do P? É do P. Ó, pra você ver, ó. A função não é 1 sobre x elevado a P? Sim. Isso aqui não é a mesma coisa de x elevado a menos P? Perfeito. Então, esse menos aqui é esse menos do menos P que cai, né, na derivada. Sim, mas eu não posso falar que ele é positivo. O P é positivo. Eu estou no caso entre 0 e 1. Ah, ok. A gente está... Sim, compreendo. Beleza? Então, a derivada ela é negativa. Então, se a derivada é negativa, é decrescente. Então, tá, outra coisa. F é contínua. Por que F é contínua? Porque é uma função racional. É a divisão de dois polinômios, né? O 1 é o polinômio constante, constante de grau 0, né? E x elevado a P mais 1 é um monômio. Então, essa aí é uma função racional, logo ela é contínua. Então, se vale as três coisas do teste da integral, se eu calcular a integral imprópria e a integral imprópria for divergente, então a série vai ser divergente. E se eu calcular a integral e der convergente, então a série vai dar convergente. Tranquilo? Então vamos lá, fazendo a conta da integral. Fazendo a conta da integral, ó, para vocês verem. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, não é? Só escrevi de outra maneira a fração. Como é que eu integro isso aqui? Eu somo 1, não é? Eu somo 1 no expoente e divido por todo mundo, não é? Ó, aqui eu tinha menos P, somei 1 e dividi pelo mesmo número, variando de 1 até T. Vou substituir o T no lugar do X e vou substituir o 1 no lugar do X depois, né? Subtraindo. Tá vendo essa conta daqui para cá? Coloquei o T no lugar do X, ficou T elevado a 1 menos P, dividido por 1 menos P, menos do teorema fundamental do cálculo. Coloquei o 1 no lugar do X, tá vendo? 1 elevado a 1 menos P, dividido por 1 menos P. Agora vamos analisar o seguinte. Essa potência aqui, ó, o expoente, a base dessa potência é o T, não é? Sim. Esse T está indo para mais infinito, não está? Está crescendo, não está? O T? Vamos analisar o expoente. O expoente é 1 menos P. 1 menos P é um número positivo ou negativo? Lembra que caso nós estamos... Positivo, né? Nós estamos no caso em que P é um número entre 0 e... Beleza, positivo, pessoal aqui no chat respondendo.
Então, ó, pra você ver, ó. Se o P é um número entre 0 e 1, quando você pega 1 menos P, o resultado ainda vai ficar positivo, não vai? O pessoal respondeu aí, né? Então, pra você ver, uma potência com a base indo para mais infinito e um expoente positivo, o que vocês acham que acontece com isso? Vai para mais infinito? Exatamente. Imagina que eu estou pedindo para vocês calcular isso aqui, ó, limite de x ao quadrado quando o x vai para mais infinito. Uma parábola. Todo mundo concorda que isso aqui vai para mais infinito, né? Esse quadrado aqui faz o papel desse 1 menos p. Um número, né? Positivo. Tranquilo, gente? Sim, Uma sim. coisa que vai para infinito, menos esse número aqui, ó. Isso aqui é um número, todo mundo concorda que isso aqui é um número? Porque não depende de t. Beleza? Uma vez que você escolheu esse p igual a 0,5, 0,3, qualquer coisa entre 0 e 1, Vai dar uma constante. vai dar uma constante isso aqui, não vai? É um número. Independente do valor de p que você escolheu. Então, infinito menos essa constante vai dar? Continua infinito. Continua infinito. Então, pelo item B do teorema, então essa parte aqui ganhou, tá vendo? Ó? O divergente ganhou. A integral divergiu, então significa que a série também diverge. Não diverge? Beleza, o Denivaldo e o Samuel falando aí que diverge. Então, se o P tiver entre 0 e 1, então vamos recapitular o que a gente fez até então. Ó, o 0, o que acontecia com 0? Divergia, não divergia? Dava a função, dava a série constante, 1, não era? Então, no 0 diverge. No 1, o que aconteceu no 1? Se o P fosse 1. Primeira coisa que a gente viu, né? Diverge também, porque dá harmônica, né? Ah, sim, sim. E Professor, Oi. eu ainda não consegui enxergar, compreender aquele menos lá da função. Ó, Menos. Qual? Esse menos aqui? Imagine que você escolheu o P igual a meio. Você tinha a função 1 sobre x elevado a meio. Isso aqui é a mesma coisa de x elevado a menos meio, não é? Então, Thiago, o Thiago está perguntando, eu tenho dúvida, onde usar essas coisas. Primeiro, você vai ter que olhar para a lei de associação da série e ver se a função ela é decrescente, positiva e contínua. Se for essas três coisas, você pode usar isso aqui. Se alguma dessas coisas falharem, você não pode usar isso aqui. Voltando aqui, William, você não entendeu esse sinal de menos aqui, ó? Foi esse sinal de menos que você não entendeu? Eu não estou vendo o cursor. Ah, sim. Esse aqui? Na verdade, é o lado da função que você tinha mostrado antes que está lá uma seta. Então, aqui? Então, esse menos aqui, ó, da derivada, é quando você deriva a função. Quando você deriva x elevado a menos meio, esse menos meio ele vai ter que cair para cá, ó. Perfeito, mas aí não torna tudo isso negativo? Porque você falar é positivo. Sim, a derivada ser negativa significa que a função é decrescente. A função original, ela é positiva. A derivada que é negativa, para mostrar que é decrescente. Ah, perfeito. Ok. Sim, A derivada é negativa. Isso aqui é negativo, tá vendo? Sim. Isso aqui tem que ser positivo. E além disso, eu preciso que seja contínua. Essas três coisas que eu preciso. Ok? Sim. Beleza.
Tiago, ficou tranquilo aí? Onde é que eu uso essas coisas? Assim, a minha dúvida é mais no geral mesmo, tipo, de cada caso. Inclusive, depois eu queria até pedir pra você mandar lá no grupo, tipo, um vídeo que você tem no seu canal já, né? De cada caso pra meio que dar uma revisada, né? E entrar melhor na minha mente. Porque eu aprendi melhor com os vídeos que você fez de algumas questões que você colocou lá. Entendi. A partir deles eu entendi melhor. Então, lá da 11.3, você verifica quais já estão feitos lá, talvez já te ajude a alguma coisa, porque da 11.3 deve ter algumas feitas já. Aí, se tiver dúvida em outras, aí vocês me falam quais, que aí é melhor vocês guiarem o que vocês estão em dúvida do que eu fazer achando que vocês estão tendo dúvida naquela coisa e talvez não é. Então, é melhor partir de vocês a dúvida para eu poder responder do que eu achar que você pode ter dúvida nisso aqui. Ah, entendi. Mas eu tô com dúvida em tudo mesmo, então é meio que como utilizar, entendeu? Porque Aham, saber cada coisa individual, ok. Essa parte tá ok na minha mente. Só que eu pegar uma questão e eu saber logo de cara o que que eu tenho que usar é que é o meu problema maior. Então, quando eu entendi. vejo um exemplo, por exemplo, o exemplo de cada, eu vou meio que associar aquilo ao todo. Então fica mais fácil para mim, pelo menos, colocar na cabeça dessa forma aí. Entendi. Aqui, ó, para você ver, você tem uma série que tem esse formato. Sempre você vai ter que. A primeira coisa que você tem que fazer é calcular o limite de AN, para ver se ele é zero ou não. Se ele não for zero, já diverge, já de cara. Agora, se ele for zero, aí você vai ter que olhar para a carinha desse AN aqui e ver que teste você vai utilizar. Então, não tem como, não tem uma receita. Para falar que não tem uma receita de bolo, se você dá uma adiantadinha no livro e lá na seção 11.7, lá vai ter uma seção chamada Estratégia para Testar Séries. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de folhear o livro um pouco para frente. Lá na 11.7, ele vai te falar mais ou menos isso. De acordo com cada carinha da série, com cada lei de associação que vai aparecer, que estratégia você deve utilizar. Logicamente, aquilo lá não vai contemplar todas as possibilidades que o livro vai trazer, mas já é uma guia, já é um guia. A 11.7 ela não tem conteúdo nenhum novo. Ela vai fechar a parte de séries numéricas. Se vocês quiserem, inclusive, já ler essa seção 11.7, já pode. Logicamente, algumas coisas eu não falei a respeito, mas algumas já. Então, lá vai ter o quê? Vai ter estratégias para testar a série. Talvez pode te dar uma luz, uma guia, de acordo com a lei de associação da sequência da série, você pode determinar que teste utilizar, entendeu? Te dá um guia. Depois você dá uma olhada na 11.7 do livro do Stuart. Então, voltando aqui, ó, esse pedaço aqui já está todo preenchido, ó. Ou seja, no 1 diverge, entre 0 e 1, a gente acabou de mostrar, você pode escolher qualquer valor de P que você quiser. 0, de 0,0000001 até 0,9999999, inclusive até o 1, se você quiser chegar até o 1, pode, que a gente já fez separadamente com ele, né? Todo mundo vai divergir. Ficou claro até aí esse pedaço? Todo mundo vai divergir para esses valores de P? Agora eu vou para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Pegar o pessoal aqui para frente, ó. P maior do que 1 agora, que é o item C. Então, se o P for maior do que 1, eu vou utilizar a mesma história que eu utilizei aqui, tá vendo? Minha f de x vai ser a mesma função. Eu vou chegar na mesma conclusão que 1 sobre x elevado a p é positivo. Eu vou chegar que a derivada é negativa, ou seja, eu vou utilizar o teste da integral. O que vai mudar? O que vai mudar é aqui no finalzinho, tá vendo? Lembra que no meu caso lá, 1 menos p era o quê? Aqui, ó. 1 menos p era positivo, não era? Se o p tivesse entre 0 e 1. Agora, como o p é maior do que 1, o que vai acontecer? Vai trocar, não vai?
1 menos P agora vai ser negativo. Por quê? Porque agora o P é positivo, maior do que 1, tá vendo? Imagina que o P é 2. Então, 1 menos 2 vai dar menos 1, né? Se o P for 100, vai dar menos 99. Beleza? Então, o P agora ele é maior do que 1. Então, se o P é maior do que 1, 1 menos P é negativo. Então, aqui, ó, é a mesma conta que eu fiz, tá vendo? Não mudou nada. Isso aqui eu escrevi dessa maneira. Fiz a primitiva, tá vendo a primitiva aqui? Somei 1 e dividi. Tá vendo? Mesma coisa. Substituí o valor de T no lugar do X. Substituí o 1. Só que agora tem um passo que eu fiz que no outro não fiz, né? Por quê? Vocês concordam que x elevado a 1 menos p é a mesma coisa de 1 dividido por x elevado a menos 1 mais p? Quando você passa para o denominador, você inverte o sinal do expoente, não inverte? Sim, sim. Ó, pra você ver, ó, 1 menos p. Ele veio aqui para o denominador p menos 1, tá vendo? Aqui tem 1 menos p. Eu passei para o denominador, ficou p menos 1, tá vendo? Só que p menos 1 é o quê? Positivo ou negativo? Agora é negativo, né? Não. Acho que não é não, né? Ó, pra você ver, Ah, ó. não, P é maior que 1. P é Tá maior certo. do que 1. P é maior do que 1, não é? Ó, 1 menos Positivo, P é então. negativo. Então, significa, multiplica por menos 1 aqui, ó. Então, agora, ó, pra você ver, 1 menos P. Agora, você coloca P menos 1, vai ficar positivo. O P é maior do que 1, não é? Imagina que ele é 100. 100 menos 1 dá 99 positivo agora, né? Inverteu, né? Por que que inverteu? Porque ele veio para o denominador, beleza? Ele estava no numerador, tá vendo? Ele estava aqui no numerador, na parte de cima, ele veio para o denominador. E por que que eu fiz isso? Para ficar melhor de vocês entenderem o porquê, quanto que vai esse limite. Ó, pra você ver, o T é a base, tá vendo? A base está indo para mais infinito. O P menos 1 é positivo. Então, o que que acontece com T elevado a P menos 1? Vocês concordam que vai para mais infinito? Sim, sim. E como ele está no denominador, o que que acontece com 1 dividido por essa coisa? Dá zero. Isso, exatamente. Tiago, Samuel, João Paulo, falando ali, 0, né? Denivaldo também. Todo mundo concorda que dá 0 essa parte aqui? Sim, sim. Agora, o que que sobrou? Sobrou esse número aqui, né? Essa constante. Gabriela, Isabela, Luiz, João Paulo, também tá falando que dá 0. Concordou, né? Essa parte aqui é um número, tá vendo? Sobrou 1 elevado a 1 menos P. Concorda que 1 elevado a 1 menos P vai dar 1? O numerador? 1 elevado a qualquer coisa, né? Qualquer potência de 1 é 1, não é? E aqui embaixo sobrou... Tá vendo que tem um sinal de menos aqui, ó? 1 positivo, exatamente. Mas tem um sinal de menos aqui. Calma aí, eu vou explicar o sinal de menos. Ó, tem esse sinal de menos aqui, não tem? Então sobrou menos 1 dividido por 1 menos P, não foi? Menos dividido por mais vai dar menos, não vai? Então 1 fica negativo e menos dividido por menos vai dar mais. Tá vendo que aqui o P trocou com 1 de sinal? Por quê? Porque absorveu o sinal de menos. Tá vendo? Esse menos aqui foi absorvido na divisão. Tranquilo, gente? Sim, sim. Então sobrou esse número, 1 dividido por P menos 1. Então, se sobrou um número, então significa que a integral é convergente. E se a integral é convergente, pelo item A do teorema, a série também é convergente. E não acontece nada com 1, não? Qual um? É porque Não, ali. o numerador? Sim, tá menos 1 sobre 1 menos P. Aí a Isso. divisão passa, aí o menos passa para divisão e fica P menos 1. E o 1 fica positivo. E 1 lá em cima fica positivo. Continua positivo.
Continua positivo. 1 elevado a 1 menos P continua dando 1. Então é só no denominador que muda, né? Só o denominador que absorveu o sinal, porque quando você faz... Isso, o P é um número. O P é um número fixo. Você pode escolher como sendo 50, por exemplo. 5. Você colocou aí, Thiago. Pode ser. Aí o que acontece? Quando você faz a divisão de um número, ó, você imagina que você tem assim, menos A dividido por B menos C. Isso aqui, se você quiser pegar esse sinal de menos e absorver aqui e aqui, pode. Divisão, né? Igual a gente tem mais vezes mais é mais vezes menos é menos, a regra para divisão também do sinal é a mesma coisa. Menos dividido por mais aqui do B vai dar menos, e menos dividido por esse menos aqui vai dar mais. Ok? Divisão também funciona do mesmo jeito da multiplicação. Entendi. E o A, você conserva o sinal dele, né? No caso, menos... esse A aqui é o 1. Oi. 1 menos P e ele vai dar negativo? O 1 menos P vai dar negativo. Mas só ficar... que 1 dividido por 1, aí vai ficar P menos 1, entendeu? Você pode fazer desse jeito, vai dar 1 do mesmo jeito. Entendi. Porque a potência de 1, ele não vai alterar, a potência de 1 ele não altera, né? 1 elevado a qualquer coisa, independente se é positivo ou negativo, vai dar 1. Porque você pode trazer ele para o denominador e vai continuar dando 1. Entendi. Beleza? Agora só falta a gente analisar o caso negativo, né? Ou seja, a gente pegou, observe, entre 0 e 1, aqui divergiu, aqui convergiu, e agora falta a gente mostrar esse pedaço aqui, ó, se o P for negativo. Se o P for negativo, vocês concordam que menos P é positivo? É o simétrico, né? Esse P original aí poderia ser menos 5, digamos, né? Então, se ele é menos 5, então significa que menos 5 é positivo, né? Que é 5. Então, logo, o enésimo termo da série, ó, o que é o AN? O AN é 1 sobre N elevado a P. Eu posso escrever isso aqui como sendo N elevado a menos P, não posso? Como eu estou no caso em que esse P aqui ele é negativo, então menos P vai dar positivo, não vai? Então, vai ficar N elevado a menos P. Menos P é positivo. Então, N elevado a menos P, o limite disso aqui, quando N vai para mais infinito, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um expoente positivo, maior que zero, né? E uma base indo para mais infinito. Então, vocês concordam que isso aqui vai para mais infinito? Então, diverge, beleza? Por quê? Porque toda série convergente, o limite do enésimo termo tem que tender a zero. Como está indo para mais infinito, beleza? Não tende a zero. Ficou claro o caso negativo? Sim ou não? Dá só mais uma explicação, por favor. Então, se você tiver assim, ó, somatório de 1 sobre n elevado a menos 5. O que acontece? Essa série, ela converge ou diverge? Aqui eu estou pegando o valor de P como sendo menos 5. Negativo, né? Então, para você ver, quem que é o enésimo termo dessa série? Quem que é o AN? É 1 sobre n elevado a menos 5, que é a mesma coisa de n elevado a 5 positivo, não é? Isso. Então, para você ver, esse camarada aqui, ele não tende a zero, ó. Quando n vai para infinito. Logicamente, aqui eu peguei menos 5, mas você pode pegar qualquer outro valor negativo, beleza? Menos 0,1, menos 1.000, qualquer coisa que você quiser. Sendo menor do que zero, que é o caso que eu estou estudando, tá vendo? Vai acontecer sempre isso aqui, ó. O limite do enésimo termo não tende a zero. E se o limite do enésimo termo não tende a zero, é porque a série é divergente. Ok.
Isso, exatamente o que o Marx falou aqui. Só converge se o P... Olha aqui o resumo aqui, né? Só converge se o P for maior do que 1, Marcos. Então, se o valor de P for menor ou igual que 1, que é o item 2i aqui, ó. Se for menor ou igual, a partir da harmônica para trás, entre 0 e 1, o 0 e os negativos, se os valores de P forem esses, a série sempre vai divergir. Agora, se for 1, alguma coisa, o Gustavo falou, e se for 25 sobre 10? Pode. Se o P for 25 sobre 10, isso aqui vai dar maior do que 1. Então, a série 1 sobre n elevado a 25 sobre 10 converge. Não precisa fazer conta nenhuma. Só usar o fato que o P é maior do que 1. Ficou claro? Sim, sim. Beleza. Aqui, né? O que gerou bastante confusão no início lá. Será que o valor da integral imprópria é o valor da soma da série? Não é, né? A resposta está aqui, tá vendo? Olha, mostrou que essa série P... Tá vendo que isso aqui é uma série P com P igual a 2? Isso é uma série P com P igual a 2. Ela converge, dá um número finito. Ele mostrou que essa soma... Não vai me perguntar como que faz isso, beleza? Ele mostrou que o valor dessa soma vale π ao quadrado sobre 6. Isso aqui vai dar 1,664, tal. É um número diferente disso aqui, tá vendo? Essa integral imprópria aqui, ela vale 1. Tranquilo? E tá vendo que o valor da integral... Hã? Ali já está somando a área. Não a integral imprópria... E a integral imprópria, ela mede a área, né? Abaixo do gráfico da curva 1 sobre x ao quadrado, né? A partir do 1. Um dos motivos para isso não poder ser verdade. E já a série, vocês viram lá no teste da integral, que a gente está somando o quê? A gente está somando áreas de retângulos, não era? Que ficava abaixo do gráfico. Então, eu acho que essa conta aqui, eu não sei se dá 1, acho que isso aqui vale 2, eu acho. Acho que não é 1, não. Eu estou meio com a pulga atrás da orelha aqui. Vamos só fazer essa conta aqui, ó. Limite de x elevado a... da integral, quando t vai para mais infinito, variando de 1 até t, de x ao quadrado dx. Então, isso aqui é a mesma coisa da integral mais infinito. Se é x elevado a menos 2, né? 1 sobre x ao quadrado, x elevado a menos 2. Então, qual que é a primitiva aqui? Vai ficar menos 2 mais 1, vai sobrar menos 1, né? Dividido por menos 1, variando de 1 até t. Isso aqui vai dar limite de menos 1 sobre x, variando, dá 1 mesmo, né? De 1 até t, quando t vai para mais infinito. Então, isso aqui vai dar limite, tá certa a conta, limite de menos 1 sobre t, né? Menos, com esse menos aqui, né? Vai dar mais, então vai dar 1 sobre 1, quando t vai para mais infinito. Então, esse aqui vai para 0, concorda? Quando t vai para mais infinito, então sobrou, isso, exatamente, Samuel, 0 mais 1 dá 1. Então, o valor da integral imprópria, ele não é o valor da série, beleza? A gente vai extrair a convergência da série utilizando a convergência da integral imprópria. Mas não significa que são iguais as somas, né? Os valores são iguais. Podemos continuar? Alguma dúvida? Então, ali não é generalizando. Volta um pouco o slide aí. Aqui? Mais um pouco. Aí. Isso aí não é por generalização, não? O que é generalização?
esse item, afirmação 1 e afirmação 2? Sim, Isso aí? é o que a gente acabou de mostrar. Aqui eu só estou resumindo o que está acima, né? Isso aqui é o resumo do que a gente acabou de mostrar aí acima. Se o P for maior do que 1, converge, e se for menor ou igual a 1, Já diverge. generalizamos. Generalizamos. Já pegamos todos os valores de P real, né? Tanto os negativos quanto os positivos. Entre 0 e 1. E negativo aqui, né? Menor do que 0. Então, agora, o que a gente vai fazer? Oi? Era só isso. Beleza. Agora, uma coisa que a gente pode ficar com a pulga atrás da orelha, né? Se eu pego uma série, vamos pensar um pouquinho aqui. Se eu pego uma série, eu tento fazer a soma da série. Mas só que, logicamente, eu não vou conseguir somar os infinitos termos. Mas eu peguei e sei que o limite do enésimo termo, por exemplo, está indo para 0, ou seja, é um bom indicativo, não significa que vai convergir, né? Mas pelo menos já não descartamos que vai divergir. Mas a pergunta é, vai que eu não consigo achar uma fórmula fechada para a sequência das somas parciais? Vai que eu não consigo encontrar um teste satisfatório para poder estimar o valor da soma? E aí, eu falo para vocês, calcula os 10 primeiros termos da série. Aí você vai lá e calcula o S10, que é a soma do A1 até o A10. Aí você fala, bom, isso aqui é uma aproximação. Concorda que isso aqui é uma aproximação para a real soma? Mas você deixou de somar infinitos termos, não deixou? A partir do A11, do A12, do A13, todo mundo ficou sem somar, não ficou? Aí você fala, esses números são pequenos. Beleza, são pequenos, né? Porque o limite do enésimo termo está indo para 0. Mas a pergunta é, será que quando você somar 10 termos, qual que é a precisão dessa soma? Então, o teste da integral, ele vai nos dar um mecanismo, vai ter um teorema logo aqui abaixo, que vai nos dar o quê? Vai nos dar uma estimativa para a soma de uma série, utilizando o teste da integral. Mais na frente, a gente vai ver outras estimativas de soma de série, utilizando, por exemplo, desigualdade de Taylor. Quando a gente estiver trabalhando com a série A alternada, vai ter também um teste para poder estimar a soma. Mas, por enquanto, a gente vai utilizar o teste da integral, porque foi o que a gente viu até então, para poder estimar a soma de uma série. Então, suponha que possamos usar o teste da integral. Se a gente pode usar o teste da integral, eu estou falando que a função tem que ser positiva, decrescente e contínua. E usamos o teste da integral, mostramos que a integral imprópria converge. Então, se a integral imprópria converge, é porque a série é convergente. Então, se a série é convergente, faz sentido a gente perguntar qual que é o valor da soma. Como que a gente faz para aproximar do valor dessa soma? Então, logicamente, qualquer sequência das somas parciais é uma aproximação para a soma S. Mas a pergunta é, quão precisa é essa aproximação? Para poder responder isso, uma pergunta inversa que eu poderia fazer é poder perguntar qual que é o tamanho do que eu deixei de somar. Porque o SN ele não soma até o AN? O S10 aqui não somou até o A10? Então, o que eu deixei de somar? O que eu deixei de somar, eu estou chamando de resto. É os infinitos termos que começam no N mais 1, tá vendo? E vai para infinito. Então, o que acontece? A real soma, desculpa, subtraído da sequência das somas parciais até a ordem N, o que sobra é esse pessoal aqui que eu estou chamando de resto. Ficou claro o que é o resto? Não ficou, não. Está escrito aqui, o que é o resto? É o que eu deixei de somar.
que é o resto aqui? O que é o R10 aqui, né? Não é o Ronaldinho Gaúcho. O que é o R10 aqui? O R10 é a soma do A11 até o A12, até infinitos termos. Então, isso aqui é o resto. Se você somou até 10, tá vendo? Se você somou até 1000, então significa que o pessoal A1001 mais A1002 mais A1003 até os infinitos números é o resto, R1000. Ficou claro? Sim, sim. Então, isso eu vou excluir da minha estimativa. Aí a estimativa sua é saber essa soma que você deixou de fazer, qual que é o tamanho dela? Não sobra o primeiro e o último? O primeiro e o último? Por que o primeiro e o último, João Paulo? S menos SN. Ó, vocês concordam que a soma... Ó, vamos fazer uma continha aqui, ó. Caçar um lugar que dá para escrever uma linha inteira. O que é o S? O que é a soma total? A1 mais A2 mais A3 mais AN mais AN mais 1 mais AN mais 2 mais... E assim vai. Concorda que essa aqui é a soma infinita com todo mundo? Beleza. A partir daqui, ó, eu estou chamando esse pessoal aqui de RN. E esse pessoal daqui até aqui, eu sei que ele chama SN. Então, S, quem que é S? A soma toda. É o SN, que é a soma até o AN, mais o RN, não é? Que é o pessoal daqui para frente. Então, o que é S menos SN? Passa isso para cá de subtraindo. Beleza? Sim, sim. Beleza, João Paulo falou que entendeu, beleza. Então, o resto RN é o erro resultante de SN, tá vendo? Que é a soma dos N primeiros termos. Eu vou utilizar SN como sendo uma aproximação para a soma S. Tá vendo que S é a soma toda. Ela não para no AN. O SN para no AN. Então, o que acontece? Eu vou utilizar as mesmas ideias do teste da integral, utilizar a questão de área. Então, suponhamos que a função é decrescente. Tá vendo que aqui eu não comecei no 1, tá vendo? Aqui eu comecei no N. Lá no teste da integral eu não começava no 1, a integral imprópria, o limite inferior de integração. Por que eu comecei no N? Porque eu quero que a minha área do primeiro retângulo seja a N mais 1, tá vendo? Então eu tenho que começar no N, tá vendo? Ó, pra você ver, ó. Aqui a altura, aqui, ó. Essa altura aqui é o N mais 1, ó. Essa altura aqui é o N mais 2. Então, qual que é a área desse primeiro retângulo? Vocês concordam que a área dele é exatamente a N mais 1? Beleza? A área do segundo retângulo. A N mais 2. Está vendo que eles estão diminuindo? Por quê? Porque eu sei que isso aqui é verdade, né? Porque ela é convergente, então o limite do enésimo termo é 0. Então ela vai diminuindo aqui, ó. Os infinitos termos. Então eu vou ter o quê? Esses infinitos retângulos. Então, vocês concordam que a área, a soma do AN mais 1 mais AN mais 2, esse próximo aqui é o AN mais 3, esse próximo aqui é o AN mais 4, e assim vai, né? O que é essa soma aqui? Essa soma aqui não é exatamente o RN? Não é o RN, gente? E vocês concordam que essa soma aqui ela é menor do que a área delimitada pela integral? Porque a área delimitada pela integral tem esse pedaço aqui, não tem? Sim. Beleza? Então, essa desigualdade aqui ficou clara para todo mundo? Por que a soma do AN mais 1 é a área dos retângulos, não é?
ela é menor do que a área delimitada pela função na integral? Ah, sim, sim. E a partir do n, tá vendo que é a partir do n? A integral a partir do n, tá vendo? A partir do n, beleza? Beleza, então essa aqui tá ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma área acima da integral. Só que agora, para mim conseguir uma área acima da integral, eu tenho que pegar a altura como sendo o canto esquerdo. Tá vendo? Esse aqui é a altura n mais 1. Esse aqui é a altura n mais 2, tá vendo? Desse segundo retângulo. Do terceiro retângulo aqui, que é o n mais 3, é a altura do n mais 3, e assim vai. A n mais 1 mais a n mais 2, esse pessoal aqui continua sendo o Rn, não é? Essa soma aqui dos retângulos. Agora, a soma do retângulo, ela está maior, vocês concordam que ela está maior do que a integral? Ela está sobrando, não está? Tá vendo? Isso aqui, agora, é maior do que a integral. Só que essa integral aqui, ela começa no n mais 1, tá vendo? Ela é diferente dessa. Tranquilo? Então, qual que é a estimativa do resto para o teste da integral? É exatamente esse teorema aqui, ó, que a gente acabou de ver ele geometricamente como é que funciona. Suponha que f é contínua, positiva e decrescente. Por que eu preciso disso aqui? Porque eu preciso que o teste da integral funcione. Tranquilo? Para x maior ou igual que n, com f de k igual a k. Por que eu preciso disso aqui? Ó? Porque eu preciso que a imagem, essa imagem aqui, essa imagem aqui, essa imagem, cadê? Essa aqui, ó. Essa aqui. Eu preciso que essa imagem aqui, ela é conhecida. Por exemplo, se esse aqui é o f de n mais 1. Tá vendo? Esse aqui é quem? É o f de n mais 2. Esse n mais 1, n mais 2 aqui está fazendo o papel do quem? Do k. A função ela tem que coincidir com a sequência, não tem? Com a lei de associação da série. Lembra lá? Era somatório de 1 sobre n elevado a p. Que função que eu peguei? 1 sobre x elevado a p. Porque tem que ser igual, né? Então, o f de k tem que ser igual a k. De forma que o somatório seja convergente. Então, se o resto eu posso escrever ele como sendo a soma. Isso aqui ficou ok para todo mundo, da explicação lá em cima? O resto eu posso pegar como sendo a soma toda, menos a soma até o enésimo termo. Então, ó, a estimativa que eu faço para o resto. Ele vai ficar preso. Tá vendo essas duas desigualdades aqui, ó? Essa primeira aqui, o Rn é menor do que essa integral. A integral começando no n, tá vendo? E, por sua vez, o Rn ele é maior do que a integral que começa no n mais 1. Tá vendo? Ele é maior do que a integral que começa no n mais 1 e ele é menor do que a integral que começa no n. Então, essa é a estimativa que eu consigo fazer para o resto, utilizando o teste integral. Aqui embaixo tem um exemplo para a gente terminar, né? Já passou 5 minutos. Vocês têm aula depois, né? Então, para vocês verem, tem aula, né? Então, vamos dar uma acelerada aqui para a gente poder terminar. Eu tenho isso aqui, vocês concordam que é uma série P? Um P igual a 3? Maior do que 1, não é? O que a gente acabou de descobrir na aula de hoje? Converge ou diverge? Converge. Converge, beleza. Agora a gente vai utilizar a soma, ó. Vamos aproximar a soma da série utilizando os 10 primeiros termos. E vamos estimar o erro envolvido nessa aproximação, beleza? Então, aqui tem uma letra B, tá vendo? A letra B pergunta quantos termos a gente precisa somar para garantir que a precisão... O que é a precisão?
A precisão é falar, ó, o resto é menor do que tal número. E esse número, lembrando, o resto são os infinitos, camarada, a partir do 11. Beleza? Porque eu vou somar só os 10 primeiros, não vou? Então, a partir dos 11, do 11, o A11. O que é o A11? É 1 sobre 11 elevado ao cubo, mais 1 sobre 11. 11 não, 12 elevado ao cubo, mais... Porque a série não é 1 sobre n elevado ao cubo? Então, a partir do 11, eu vou somar até o 10. Então, a partir do 11, eu vou ter o meu resto. Esses infinitos, camarada, aqui, eu quero que essa soma seja menor do que esse número aqui, ó. Aí a pergunta é, será quantos termos eu preciso somar? Pode ser que 10 não dê, né? Pode ser que eu precisar somar mais coisas. Tranquilo? Então, vamos lá. A letra A. Aproximar a soma utilizando os 10 primeiros termos. Então, tanto na parte A e na parte B, a gente vai precisar dessa integral aqui. Primeiro, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a função 1 sobre x ao cubo. Por que eu vou pegar a função 1 sobre x ao cubo? Porque minha série é 1 sobre n ao cubo. Beleza? Lembra? O f de k tem que ser igual a k. Então, isso aqui satisfaz as condições do teste da integral? Não satisfaz? Porque essa função aqui ela é decrescente. Você pode derivar isso aqui. Eu não fiz a conta, mas você pode derivar. Você vai ver que a derivada vai dar negativa, né? Porque a derivada vai dar menos 3 sobre x à quarta. Ela é positiva, por quê? Porque o x ele é positivo, x ao cubo é positivo, 1 é positivo, divisão é positiva. E ela é contínua, por quê? Porque é uma função racional. Então, você faz a conta aqui, ó, tá vendo? Eu começo aqui do n, coloco um n aqui. Esse limite superior aqui, como ele vai para mais infinito, eu substituo ele com t, tá vendo? O que é a primitiva de x elevado a menos 3? O que você faz? Você soma 1 e divide, não é? Então, aqui vai ficar x elevado a menos 2, x elevado a menos 2, eu já trouxe para o denominador aqui, ficou x ao quadrado, tá vendo? E esse menos aqui é porque eu vou ter um, aqui embaixo, menos 3 mais 1, vai dar menos 2, não vai? Então, menos 1 sobre 2x ao quadrado, variando de n até t. Então, eu vou colocar t no lugar do x e depois eu vou colocar n. Coloquei o t no lugar do x, tá vendo que aqui ficou mais? Porque tem um menos do teorema fundamental do cálculo, para subtrair um menos o outro, não é? Como aqui tem esse sinal de menos, então menos com menos dá mais. Como o t vai para mais infinito, isso aqui vai para zero, não vai? Então sobrou 1 sobre 2n ao quadrado. Agora eu vou fazer a conta. Vou somar os 10 primeiros termos. Aí eu peguei a calculadora, somei. 1 sobre 1 ao n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, até n igual a 10. Faz essa conta, deu esse valor aqui aproximado. Aí a pergunta, esse S10 aqui, que vale 1, aqui eu coloquei aproximado porque tem outras casas aqui depois da vírgula, viu? É 1,1975. Quão bom é essa estimativa? Ou seja, o pessoal, a partir disso aqui, ó, que eu deixei de somar, essa soma, ela é menor do que número. De acordo com o teste que a gente acabou de ver, esse teste aqui, ó, o R10 é menor ou igual do que a integral de 10 até mais infinito de 1 sobre x ao cubo dx, não é? De acordo com o teste? Ou seja, esse pessoal que eu deixei de somar é menor do que esse número aqui, ó. Como eu já calculei essa integral, tá vendo que eu calculei essa integral? Agora basta eu colocar 10 no lugar do n, concorda? Se eu colocar 10 no lugar do n aqui, ó. Tá vendo que é a mesma conta aqui em cima?
Só que agora eu vou substituir 10 por N. Aí faz a conta, dá 1 sobre 200. Então, esse pessoal que eu deixei de somar aqui, é certeza que eles é menor do que esse número aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que os primeiros termos de uma série, ela já soma quase que o valor ótimo da série? O que você deixa de somar, por mais que são infinitos, em uma série que converge, viu, gente? Numa série que diverge, logicamente, essa coisa vai para mais infinito. Mas numa série convergente, os primeiros termos, eles já dão uma precisão muito boa. Então, nesse caso aqui, eu somei 10 termos e o valor do que eu deixei de somar, infinitos termos que eu deixei de somar, esses infinitos termos que eu deixei de somar não ultrapassa 0,05. Ou seja, é um número muito pequeno. Então, significa que esse valor aqui, ó, do S10, ele está correto até essa casa aqui, ó. Concorda? Porque tem 2 zero aqui depois da vírgula. Então, esse pessoal infinito que eu deixei de somar, quando eu acrescentar ele aqui, vocês concordam que não vai mexer nesse 19? Porque tem esses 2 zero aqui, ó. Então, ficou muito bom o resultado, não ficou? Ah, sim, sim. Agora, para terminar, na letra B, ele fala que quantos termos eu preciso somar para que a precisão fique melhor ainda. Ou seja, o pessoal que eu deixei de somar não pode ser maior do que 0,0005. 3 zeros depois da vírgula agora. Eu quero uma precisão melhor ainda. Então, quantos termos eu preciso somar no SN? Entendeu a pergunta? Quantos eu preciso somar de forma que o pessoal que eu vou deixar de somar, que seria o resto, seja menor do que esse valor aqui, ó. Então, eu preciso que o meu RN seja menor do que esse valor, né? Mas eu sei que o RN é menor do que essa integral. Essa integral aqui a gente já fez a conta, já sabe que ela vale exatamente 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 2n ao quadrado. Aí eu preciso que isso aqui seja menor do que 0,0. Em outras palavras, eu preciso resolver essa inequação aqui, ó. Essa inequação é tranquila para todo mundo, né? Ou não? Basta multiplicar cruzada aqui, isolar o valor de n, tirar a raiz. É natural, não tem problema se preocupar com o sinalzinho ali. Qual sinal? É porque N, como ele é natural, então podemos multiplicar cruzado sem problema. Sim, sim, sim. Todos dois aqui é positivo. Aí, quando você faz a conta aqui, ó, é porque, como envolve raiz quadrada, a gente sabe que a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, né? Mas só que nesse caso aqui, o x não tem, que é o n na história, ele não tem possibilidade de ser negativo. Beleza? Então, a resposta aqui vai ser só x mesmo. Positivo. Beleza, gente? Aí, quando você faz a conta, você vai descobrir que o n tem que ser maior do que a raiz de 1000. Que dá 31,6. Então, significa que se você somar os 32 primeiros termos, se você calcular o S32, que seria a soma de 1 sobre 1 ao cubo, até mais 1 sobre 32 ao cubo, esse valor aqui, ó, vai ser 1, alguma coisa, não sei, né? Mas você vai ter o quê? Você vai ter pelo menos 3 casas, tá vendo? Depois da vírgula. Não vai mexer esse valor aqui, vai estar ok, vai estar certinho, beleza? Não vai mexer. Por quê? Porque o resto ele vai ser menor do que 0,0005. E com isso a gente termina a aula de hoje. E termina o conteúdo da prova também, né? Tranquilo, gente? Sempre aproxima. Quanto mais o valor de n for maior, com certeza melhor sua aproximação vai ser. Ok, Marcos? Alguma pergunta na aula de hoje? Vai ser na hora que pegar os exercícios. Ai, Jesus.
Jesus apagar a luz, né? Não, apaga não, melhor deixar acesa mesmo. Para poder ver o que está fazendo, né? Mas é tranquilo, William. Você vai ver, a hora que começar a fazer o a única dificuldade que pode ter nesse contexto é resolver a integral, né? Porque o teste é o teste da integral. Então, se você tiver dificuldade em resolver a integral, então a dificuldade vai ser inerente ao cálculo da integral. E não necessariamente, talvez, o que você precisa fazer, porque o teste é se a integral converge, a série converge. Se diverge, a série diverge. E para calcular a precisão também, você tem que mostrar que o Rn é menor do que uma determinada integral, começando do n até mais infinito. Então, tudo vai estar baseado no cálculo da integral. Ok. Ok? Passamos um pouquinho do tempo. Mais alguma coisa que vocês queiram discutir? Ok, então, gente? Podemos terminar? Ok. Ok. Então, até a próxima. Ok. Até mais, fica com Deus, gente. Até mais do William. Com Deus, Sara, Isabela, Marcos, João Paulo, Isabela. Outra Isabela, são duas. Yuri, Tatiele, Denivalda, Luiz, Juan. Até mais. Luiz Gustavo. Arthur, até mais. Por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações porque toda segunda e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!